Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então entrar na presença do nosso Deus em oração, agradecer a Ele por mais essa semana que Ele está nos concedendo, pela semana que passou, Porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Vamos falar com Deus? Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para louvar, para adorar, para exaltar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, porque o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Também neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que tem suprido em nossas vidas, pelos cuidados, pelos livramentos, pelos recursos, mas principalmente, meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pela salvação. Nós, nesse momento, pedimos ao Senhor que receba, Pai, o nosso pedido de perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos purifique de todas as injustiças em nome do Senhor Jesus. E toma, Senhor, a direção desse culto, de tudo aquilo que vai acontecer, aonde ele está sendo ministrado, nesta casa, neste local de trabalho, nesse deslocamento, aonde essa pessoa estiver nesse momento. Envolve com o teu poder, o teu Espírito Santo, a casa, a família, todos, meu Deus, inclusive aqueles que não estão presentes, que estejam completamente debaixo da tua santa e gloriosa proteção em nome do Senhor Jesus. Seja o teu Espírito Santo a nos falar, a nos revelar, a tratar dos nossos corações. Meu Deus, a fortalecer os nossos espíritos. Toma nas tuas mãos, Senhor. Vai fazendo a tua obra maravilhosa em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Pai, assim nós entregamos nas tuas mãos este culto, nós entregamos nas tuas mãos as nossas vidas, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Um bom dia a todos mais uma vez. Mas agora vamos louvar, ao nosso Deus, Convido aí vocês a louvar o nosso Deus. Qual vai ser o hino que nós vamos louvar a Deus hoje? Vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 400. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus o mal não temerei, em Jesus a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus minha alma é bendita, em Jesus eu tenho a salvação, em Jesus não temo o mal e a morte, em Jesus estou firmado e forte, em Jesus meu barco rumo ao norte, em Jesus eu sempre hei de vencer. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quero então dar um bom dia a todos que estão aí presentes, Irmão Luiz, irmã Maria Cristina, irmã Deise, Wanda que está aqui do meu lado, e a você que vai participar, que está participando, aonde esse vídeo está sendo inserido, na plataforma que esse vídeo está sendo inserido aí. Bom dia e a paz do Senhor Jesus para todos aí. Convido a igreja então a abrir as suas Bíblias na Epístola aos Colossenses, capítulo de número 3. Epístola aos Colossenses, capítulo de número 3. Quando os irmãos vão aí abrindo a palavra, vou pedir a Deus que nos conceda aqui sabedoria.
Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o Teu Espírito Santo a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração aos nossos corações, em um nome do Senhor Jesus. E abre, Senhor, os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra, em um nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Vamos aqui uma breve leitura, né? A união com Cristo glorificado. Portanto, se foste ressuscitado, juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Os resultados desta união, os vícios devem ser abandonados. Fazei isto, fazei pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus efeitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Vamos ver, a gente consegue, né, ir até o 17, mas por enquanto vamos ficar por aqui e ver o que Deus ele vai nos revelando através dessa palavra, né? Então, a gente pode imaginar aqui, para a gente iniciar, né, a situação de uma pessoa, né, um jovem que tenha conseguido passar no vestibular para entrar numa universidade muito disputada, né, às vezes até distante lá do seu local de residência, e que ele vai ter que se adaptar ali à sua vida, né, acadêmica, né, vai ter que mudar ali a maneira como ele vê as coisas, como ele lida as coisas. Não é abandonar, né, a sua fé, né, como muitos fazem isso, não. Mas ele vai ter que realmente mudar ali a forma que ele estuda, a forma que ele vive, vai ter que aprender coisas novas, né, para que ele possa, então, ser bem sucedido na sua vida acadêmica e, sucessivamente, na sua vida profissional. Se ele não fizer isso, ele vai ter grande dificuldade para se adaptar e talvez nem se adapte aí à sua nova vida, né, a academia e tal, né? Talvez volte para casa frustrado e tal, e depois vai se arrepender de não ter aproveitado aquela oportunidade. O que acontece com o crente é que quando nós estávamos no mundo, nós tínhamos uma vida completamente diferente dessa que nós estamos vivendo hoje, né? Essa é a grande verdade. E como aquele jovem que tinha uma vida completamente diferente e passou a ter novos procedimentos para que pudesse aproveitar aquela oportunidade, nós também passamos a ter uns novos procedimentos, ou seja, aquelas coisas passadas, elas são deixadas de lado, elas são apagadas, para que nós venhamos a fazer coisas que agradem a Deus, que estejam de acordo com a palavra do Senhor. Então, Paulo ele vai falar de uma forma, né, um pouquinho mais complexa, né? Paulo vai entrar mais profundo nisso, sobre esse novo nascimento, sobre esse relacionamento nosso com Deus, e sobre essa transformação da vida anterior que nós tínhamos para essa nova vida, que é uma vida com Deus, uma vida com o Senhor Jesus. E tem essa parte que nós precisamos fazer, lógico, pelo poder do Espírito Santo. Então vamos ver aqui na mensagem o que vai dizendo para nós aqui. Então vamos lá, a primeira parte. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo,
buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, é uma coisa importante que a partir do momento em que nós nos convertemos, a partir do momento que o Espírito Santo ele acende a centelha da fé em nossos corações, para que nós creiamos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós passamos a nos submeter à palavra de Deus, né? Então nós passamos a ter uma nova identidade, porque o Senhor Jesus ele passa a estar inserido dentro de cada um de nós. É uma nova realidade que nós vivemos aí com a presença de Deus, né? Então é isso que ele está aqui nessa primeira parte falando. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Por quê? Nós estávamos mortos nos nossos pecados, na nossa velha natureza, nas coisas que desagradavam a Deus, e estávamos condenados, completamente perdidos. E aí vem o Senhor Jesus, ele faz aquele sacrifício por nós, e a partir do momento que o Espírito Santo coloca em nós, né, uma graça de Deus, essa fé para que nós possamos crer no Senhor Jesus, no perdão e na salvação, então nós passamos a ter uma nova vida. Jesus está inserido dentro de nós e nós vivemos aí com essa nova realidade. É uma nova realidade que nós estamos vivendo. Nós tínhamos uma antiga realidade, né, com outras coisas que nós aprovávamos e agora nós não aprovamos mais, porque essa nova realidade ela vai fazendo com que nós queiramos cada vez mais agradar ao Senhor nosso Deus. Então, isso faz que haja uma mudança de prioridade. Por isso que ele fala, buscar as coisas lá de cima. Há mudanças de prioridade nas nossas vidas. A partir do momento em que nós temos essa nova realidade, a nossa prioridade não é mais buscar fervorosamente as coisas terrenas, priorizar elas, achar que todas as coisas aí vale a pena de qualquer jeito, pode conquistar de qualquer jeito, pode passar a perna no outro, né? Pode dar golpe, pode mentir, pode falsificar, pode enganar, pode apoiar aquilo que está errado. Não, nós sabemos que não podemos fazer esta coisa. A pessoa que se converte de verdade, ela não é dúbia nos seus pensamentos, ela não faz uma coisa errada porque ela aprova e diz que deve aprovar porque ela está querendo aprovar. Não, ela vai querer agradar a Deus, mesmo que aquilo ali ela acha que para ela não é bom naquele momento, mas ela sabe que é a vontade de Deus. Então ela fala, não, vou cumprir porque é a vontade do meu Deus. Eu não vou fazer porque é a vontade do meu Deus. Então ela tem como parâmetro a vontade de Deus, a palavra de Deus, e não aquilo que ela acha, que ela quer, né? Ou porque ela quer agradar alguém, né? Não, o parâmetro do cristão é Deus, é a vontade de Deus, é as coisas lá de cima, né? Então, o que seria isso, né? É aquele profissional, né, que quer obter sucesso, mas para ele o parâmetro, né, onde ele vai medir esse sucesso, não é o dinheiro que ele está ganhando, não é a remuneração que ele está tendo, né, não é o salário dele. O sucesso dele está na forma ética como ele faz o seu trabalho, como ele faz as suas atividades, a integridade profissional dele, ele zela por essa integridade nos seus tratos, né? E para que tenha um impacto positivo sobre a sua clientela e toda a sociedade. Então, o profissional está muito mais preocupado com essa questão da integridade, em causar um impacto positivo, do que com os rios de dinheiro que ele vai ganhar a qualquer custo, a qualquer preço. Então, né, você vê que a realidade cristã é bem diferente, né? Então, quando é um profissional cristão, ele vai ter essa preocupação também, né? Não é dar 100 aqui, está tudo resolvido, dar 1000 aqui, está tudo resolvido, dar 5.000 aqui, está tudo resolvido. Não, espera aí, eu estou botando meu nome nesse negócio, então eu quero que seja uma coisa realmente íntegra, profissional, né? Ou então você tem toda a liberdade, né, de buscar, de procurar um outro profissional. Então é essa questão do cristão, a preocupação dele não é com o lucro, não é com aquilo que ele vai ter prazer imediato, mas é realmente fazer uma coisa íntegra diante de Deus. Vamos para a próxima parte, né? O versículo 5, correto? Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza
terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Porque essas coisas é que vem, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, noutro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento à imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Então, ele diz uma frase aqui bem forte, né? Fazei, pois, morrer, um ato contínuo de toda a nossa caminhada cristã. A gente pode associar isso até a questão da santificação, né? Fazer morrer, tirar da nossa vida, né? Apagar da nossa vida. E aí ele vai fazendo uma listinha aqui de todas as coisas que nós devemos tirar, né? O que ele fala aqui? Olha só: prostituição, né? Impureza, paixão lasciva, desejo maligno. E ele fala, e a avareza, e ele compara a avareza à idolatria. Então, tudo aquilo que a pessoa coloca o mesmo valor que Deus, ou até mais do que Deus, e tem gente que faz isso, e muita gente, aquilo está sendo objeto de idolatria daquela pessoa. Se a pessoa ela valoriza mais a um relacionamento, ou dinheiro, ou qualquer outra coisa, né? Não, hoje eu não vou porque hoje tem a final do meu time, né? O meu time vai jogar. Então aquilo ali para ela passa a ser um objeto de idolatria, né? De adoração que ela coloca à frente de Deus. Então ele está falando que é preciso fazer morrer. Deus, ele deve ser a prioridade em nossas vidas, sempre. Então a pessoa tem que pensar sobre isso. Na hora que estiver meditando, será que Deus realmente é a prioridade na minha vida, ou se eu tenho colocado outras coisas, né? Então, no mundo, imagina você ver isso aqui, uma palavra dessa, e você comparar com o que está acontecendo na atualidade, onde existe a exaltação da prostituição, né? Das impurezas, né? Das paixões lascivas, o que você vai ver, televisão, internet, cinema, né? Essas coisas são induzidas, são empurradas a goelas dentro das pessoas. Se você vai assistir uma novela aí da televisão de 1950, 1960, e você assistiu hoje, você vai pensar que está vivendo em dois mundos diferentes. E olha que já lá não era tão bom, né? Imagine agora. Porque os costumes que tentam colocar na sociedade, e conseguem, né? Com até certo sucesso, eles vão contra aquilo que Deus nos ensina, tá? O desejo maligno, a vontade de fazer o mal, de se vingar, né? de fazer um mal para a pessoa, às vezes até gratuitamente, a pessoa nem fez nada para outra, mas ela tem uma raiva, uma ira. Tudo isso faz parte da natureza decaída, do velho homem, da velha natureza, né? O amor exacerbado pelo lucro, pelo dinheiro, a ponto de passar a perna no outro, a ponto de enganar o outro. Isso é idolatria, aquela pessoa que vai juntando e ela tem aquele apego, aquele amor, e ela nem vive às vezes nem aproveita aquilo ali porque ela tem uma idolatria à questão do dinheiro, à questão da riqueza. Então são paixões que as pessoas aí vão alimentando e nesse momento elas não estão colocando Deus em primeiro lugar. E ele fala, né, o Espírito Santo, através do nosso irmão Paulo aqui, ele fala para nós que essas coisas é que estão provocando a ira de Deus sobre a humanidade. No versículo 10, para estas coisas que vem a ira de Deus, né, sobre a humanidade decaída, os filhos da desobediência, os filhos da rebeldia, as pessoas que se rebelam contra Deus deliberadamente, né? Você vê uma rebelião aberta e se orgulham, não só se rebelam,
mas como se orgulham desta rebelião contra Deus. Elas têm um orgulho de se rebelarem, né, e tal, e não pensam no dia de amanhã. E aí vem ser filhas da ira, né, filhas da perdição. E ele fala assim, mas que nós que estamos hoje convertidos, nós que estamos hoje na igreja, nós antigamente estávamos vivendo aonde? Exatamente nestas práticas. Fazíamos as mesmas coisas, né? Ou algumas dessas coisas que essas pessoas estão fazendo. Ou aprovavam, podia até não fazer, mas aprovava, achava legal, achava bacana, né? E ele está dizendo aqui que não é mais a nossa natureza, né? O que ele diz aqui? Lembra fazer morrer? Agora o 9, ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? O 8 e 9 vai falar sobre isso, ó. Despojar igualmente de tudo isto, né? Ira, pessoa que está sempre com raiva, iracunda, querendo brigar com todo mundo, acorda, né? Parece que já acorda com raiva, né? Tem que se livrar disso aí. Não é que você não possa ter ira, claro, ireis, mas não pequeis. Então tem situações em que você vai realmente se sentir com raiva de alguma coisa, né? Você vai realmente protestar contra alguma coisa e talvez seja uma situação que você tem o direito de fazer isso. Você só não pode se deixar dominar por essa raiva, por essa ira, né? Então tem que ter, não pode o sol, né? Você ir dormir com isso no seu coração. Você não pode estar vivendo numa constante ira. Então tem que ter cuidado. Indignação, né? A pessoa, qualquer coisa, ela fica lá indignada, melindrosa, né? Acha que estão tramando contra ela, está todo mundo contra mim, né? Então, cuidado, a pessoa que está sempre aí com esse espírito aí, achando que está tudo contra ela, né? Que está tramando, inclusive o próprio Deus, né? Maledicência, né? Então, uma das coisas que hoje mais tem, sempre teve, né? O mundo sempre teve isso, mas hoje, por causa da evolução das comunicações, né? Das TIC, né? Você tem aí a tecnologia de informação e comunicação dominando aí o mundo todo, então isso se espalha de uma certa forma. Então a pessoa vai lá e fala mal, né, de alguém, às vezes deliberadamente, até por uma questão, às vezes uma questão política, uma questão ideológica, uma questão religiosa, ela vai lá e inventa uma mentira e coloca lá, e vai outro lá sem saber se é verdade ou não, e sai distribuindo aquilo, né, compartilhando aquilo ali, e muitas vezes porque ela concorda, ela quer realmente fazer o mal para aquela pessoa que está sendo vítima daquela maledicência. E ela nem se dá o trabalho, para que ela concorda, de ver se aquilo ali é verdade ou não. Para a gente, independente do lado que seja, é maledicência. Então nós não podemos estar compartilhando estas coisas sem... A maledicência não é se a pessoa fez ou não fez, não. A maledicência é falar mal da pessoa, independente se ela fez ou não fez aquilo ali. Isso que é a maledicência. E as pessoas vão ali fazendo aquilo ali, fofoca, ira, intriga. E aí vem cá, isso aqui que eu estou fazendo edifica a Deus? Isso que eu estou fazendo vai edificar a vida da outra pessoa? Isso que eu estou fazendo, falando, pensando, vai edificar a minha própria vida? Se não, por que eu estou fazendo? Então, é um questionamento, né? O Espírito Santo está dentro de nós. Então, nós precisamos estar sempre atuando nessa parte. Espera aí, antes de falar a tua palavra, irmão, irmã, você que é do Senhor Jesus, a tua palavra tem um peso muito grande. Por quê? Porque você não se representa. Você representa aqui nessa terra o Senhor Jesus. Você é parte da igreja. E a igreja é representante de Deus. Então, olha só, você quando faz alguma coisa que é inadequada, que é inapropriada, você está manchando qual nome? É o seu? Não é o seu nome. Você está manchando o nome de Deus. Então é o cuidado que nós devemos ter. Qualquer pessoa que fizer alguma coisa, o Mauro fez isso, o José fez aquilo, o Antônio fez aquilo outro. Quando é um cristão, é o que, irmãos? O pastor fez isso, o irmão da igreja tal fez isso, a irmã da igreja tal fez aquilo, o crente fulano de tal fez isso. Vocês já receberam que o título nosso vem na frente do nosso nome, né? A igreja, ou se você tem um cargo eclesiástico, então é a responsabilidade que nós temos com a reputação, não só a nossa, mas a reputação da própria igreja e do próprio Deus. Então, zelar
por essa reputação. Então, cuidado, que a maledicência, ela zela pelo mal, né? Contra a palavra de Deus. Linguagem obscena do vosso falar. Então, tem gente que converteu tudo, mas não converteu a forma dela falar. Então, abre a boca, fala meia dúzia de palavras, 7 são palavrões, né? Infelizmente tem isso aí. Não pode. Se você... mas é que eu desde pequenininho na minha casa, todo mundo falava desse jeito e eu não consigo. Vamos orar a Deus, né? Vamos falar, a gente precisa, né, se disciplinar. Né? Eu sei que foi lá na tua casa, ficou na sua mente, mas você é uma nova criatura, novo homem, nova mulher que se refaz à imagem de Deus. Então vamos doutrinar. Tinha uma irmã que tinha um papagaio. E quando a gente chegava na casa dela, aí o papagaio falava aquelas palavras mais horrorosas, né? Mais feias que tinha, né? E ela ficava toda sem jeito e falava, não, mas eu não sei de onde foi que esse papagaio aprendeu a falar isso. É claro que todo mundo sabe que o papagaio só repete aquilo que nós estamos falando, né? A outra coisa é você ter criança pequena em casa. Então você vai falar o que a criança vai aprender, o que a criança vai repetir. Então, vamos zelar, né? Nós que somos de Deus, acho que é feio para qualquer pessoa, mas principalmente aquela pessoa que é de Deus, zelar pela maneira que falar, né? Não falar estas coisas. Se fala, começar a orar a Deus, pedir forças e mudar aí o vocabulário, não? Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Então, a mentira, né, do diabo. Então, tem gente aí dentro da igreja que vive na mentira, enganando, né? Mentira não é só quando você fala uma mentira, quando você engana o outro, você está mentindo, né? Quando você diz que não tem problema nenhum no negócio que você está fazendo e você sabe que tem um problema, mas está fazendo aquilo ali só para levar alguma vantagem, você está mentindo. Tá? Quando você diz que viu aquela coisa e você não viu, você está mentindo. Então, não fazer o uso da mentira, né? Para ser verdadeiro, então, ainda que você vá levar algum prejuízo ali. Vou levar um prejuízo, mas eu vou ficar com a minha consciência tranquila. Eu não vou pegar aquele negócio, eu não vou fechar aquele negócio, mas do jeito que a pessoa está querendo fazer é uma mentira e eu não quero participar disso. Então, é uma das coisas hoje também muito difícil, né? Que muita gente hoje, ela faz os negócios na base do engano, na base da mentira, na base da trapaça, mas ainda que nós venhamos a ter algum prejuízo, é melhor estar correto com Deus, porque a nossa compensação, ela vai vir do Senhor. Aí nós devemos estar pensando sempre as coisas lá de cima. Nossa avaliação, os critérios de avaliações nossos tem que estar baseado na Bíblia, tem que estar baseado nas coisas lá de cima e não nas coisas aqui do alto. Quanto é que eu vou ganhar, qual é a vantagem que eu vou levar, vou ser promovido, eu não vou ser promovido, né? Vou ter folga no final de semana. Não é essas coisas que deve ser o critério, né? Claro que são boas, né? São honestas, mas não devem ser os critérios para que a gente tome as nossas decisões. Será que isso está de acordo com a vontade de Deus? Está de acordo com a palavra de Deus? Eu posso realmente fazer isso? Ou eu não posso? Eu não posso, porque isso desagrada a Deus, isso é errado, isso vai ferir alguém, isso vai trapacear para alguém vai ser enganado, alguém vai ser lesado nisso aí. Então, é isso que deve ser os nossos parâmetros para avaliar e tomar as nossas decisões. E ele fala por quê? E vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, a imagem daquele que o criou. Né? Então nós já estamos revestidos do novo homem. Apesar de nós passarmos ainda por esse processo de aperfeiçoamento que vai durar durante toda a nossa existência aqui na Terra, nós já estamos revestidos do novo homem. O Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E nós devemos sempre estar avaliando as coisas. Não podemos tomar decisões sem pensar nas consequências. Nós devemos sempre estar avaliando as consequências das nossas decisões para que nós venhamos tomar as decisões acertadas. Então, a nossa missão é estar numa busca constante do aperfeiçoamento espiritual, da presença de Deus em nossas vidas. É uma busca constante, incessante, né? E isso vai levar sempre a questionamentos, irmãos. E esses questionamentos, eles são feitos com base, né, fundamentados na palavra de Deus, a Bíblia, a importância da Bíblia para nós, a importância da palavra de Deus, a importância da gente buscar
aqueles homens que são comprometidos com a palavra de Deus, que você vê hoje aí, a mesma facilidade que nós temos da internet de divulgar maledicência, nós também encontramos a mesma facilidade para encontrar ali a palavra de Deus, pessoas comprometidas com Deus e pregando a palavra, ensinando a palavra. Então, por que não? Né? Por que ao invés de usar para as coisas que são más, não usar para aquilo que edifica, para aquilo que vai nos trazer aperfeiçoamento e crescimento espiritual? Então, é importante, o cristão está sempre pensando nisso aí, avaliação de tudo aquilo que nós vamos falar, pensar, ou mesmo nas coisas que nós vamos fazer. Vamos então. Vai dar para ir para todo hoje, né? Acho que dá para fechar, né? Então vamos lá, vamos versículo 12. Revestido, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos, de misericórdias, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Suportai uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Então, revestir, né, como pessoas que fomos escolhidas por Deus, de misericórdia. Né? E a gente lembra que quando nós temos misericórdia, a misericórdia ela não isenta da justiça. A gente precisa entender essas coisas. Por quê? Misericórdia, se não houvesse justiça, não haveria sequer misericórdia. Lembra que Jesus ele foi feito justiça de Deus por nós. Então, a misericórdia, ela existe juntamente com a justiça. E a gente precisa ter a misericórdia. Que é isso, né? É quando você faz por alguém, né? Uma ajuda, alguma coisa, mesmo que aquela pessoa ela não mereça, que foi o que Deus fez por nós, que foi o que o Senhor Jesus ele fez por nós. Nós não merecemos, mas ele foi lá e morreu na cruz lá pelos nossos pecados, pagou os nossos pecados, acertou a conta lá. Então foi tudo acertado lá. E nós devemos também ter essa misericórdia, tá? Mas a misericórdia não isenta da justiça. A misericórdia não é você aprovar aquilo que está errado, né? Não é isso, tá? Misericórdia não é você passar a cabeça na pessoa que quer continuar no erro, passar a mão na cabeça dessa pessoa. Não é isso. Misericórdia é você saber perdoar, é você saber ajudar, mesmo que aquela pessoa não mereça. Então, mas você fala, não vou guardar. Você não faz isso até nem só pela pessoa. Você faz isso por você mesmo, para não carregar peso no seu coração. É isso que faz a pessoa que guarda rancor, né, guarda ira no seu coração. Tá? De bondade, né, gente? Sempre praticar o bem, fazer o bem às pessoas, né, ajudar, né? Estar sempre procurando, principalmente aos domésticos ali da fé, mas sempre que possível estender a mão, né, ajudar. De humildade, não se achar o dono da verdade, não querer humilhar as pessoas, né? Porque eu conheço do Gênesis ao Apocalipse, você não sabe nada. Isso não tem lugar na igreja, isso não tem lugar em qualquer... Se você é cristão, não tem lugar nenhum que você vai poder ter esse tipo de comportamento. Então, ser humilde, né? Aqui, Jesus ele ensina que aqueles que se humilham são exaltados. Então, procurar ser uma pessoa mais humilde, que inclusive a humildade ela é um sinal de sabedoria. Não é a falsa humildade, é uma humildade realmente sincera, né? De mansidão, né? Então, a pessoa que é calma, que é tranquila, né? Que está sempre procurando estar cordata, né? Não é abrir mão dos seus direitos, mas é saber como conquistá-los, como estar ali lutando por eles, né? Longanimidade, né? Então, pessoa que também tem ali aquela paciência, né? Tem gente que não tem paciência nenhuma, né, na hora de resolver as coisas. Ser longânimo, ser paciente, né? Esperar. Tem gente que pede a coisa para Deus, já queria para ontem. Tem gente que já está falando que se Deus não fizer, não vai ser o Deus dele. Olha que preocupação Deus está tendo com essa pessoa, né? Que ela está dizendo que se Deus não fizer aquilo que ela quer, não aquilo que ele quer, mas aquilo que ela quer, ele vai deixar de ser o Deus dele. Olha, se a nossa oração, Jesus ensinou, seja feita a vossa vontade, assim no céu como na terra, como que a gente vai pedir a Deus para fazer o que a gente quer, independente da vontade dele? Não, tem que estar alinhado à vontade dele. Então, se você é essa pessoa impaciente até com Deus, então tem que começar a rever esse conceito aí, orar a Deus, né? Para que você possa vencer essa dificuldade que você está tendo nessa parte. Então, você deve ser muito impaciente, né? Não seja assim, né? Não faz parte aí do fruto do Espírito.
Suportai-vos uns aos outros. Então, é difícil, mas a palavra manda suportar, tá? Suportar não é aquela pessoa que vive querendo fazer intriga, querendo brigar, querendo causar confusão e você ficar lá colada com ela. Não, né? Mas também você não vai ali fazer nada que vá prejudicar essa pessoa, não vai estar perseguindo essa pessoa. O perdão mútuo, né? Perdoar-vos mutuamente, então é recíproco, tanto um como o outro, está sempre se perdoando, sempre buscando ali estar acertado com a pessoa, não tenha dívida com ninguém e também libere a pessoa das suas dívidas, né? Não fique lá acumulando. Caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai-vos. Ok, irmãos? Então, se tem alguém ainda aqui que está devendo alguma coisa para você, você já sabe o que você tem que fazer, tá? Você já sabe como sair daqui, o que você vai fazer, libera logo o perdão, já pode liberar, não precisa, não, vai lá e libera, ela está perdoada, não quero mais ter essa confusão. E se você tiver a oportunidade de chegar a pessoa, olha, eu te perdoo, se ela já te pediu perdão e você não perdoou, né? Senão você aguarda ela pedir perdão, mas você libera o perdão, já está liberado, deixa liberado. Ou então, se você tem entrada com essa pessoa, vá com ela, conversa com ela, olha, você fez isso, eu fiquei ressentido com você, mas eu queria dizer para você que eu já te perdoei e tal. Acerta essa conta, não fique com essa conta para você não. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, né? Então, o amor, se a gente pegar em 1 Coríntios capítulo 13, vai falar sobre esse amor e é sacrificial, né? Você se sacrifica pelo próximo, você ora pelo próximo, você quer ajudar, né? Você entende aquela pessoa. Então, esse amor, né, que renuncia muitas vezes, você às vezes por amor de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã, você pode até fazer determinada coisa, mas como você vê que aquela pessoa é fraca na fé, se você fizer aquela determinada coisa, aquela pessoa poderá cair, por exemplo, ali a pessoa que toma uma tacinha de vinho e tal, e aí o outro vai, o pastor falou aqui, que se tomar uma taça de vinho, está no pecado, vai para o inferno, vai queimar até o resto da vida. Então não toma, entendeu? Não faça. Mesmo que você na sua congregação, a igreja ela diga, não, você pode, mas não pode se embriagar, né? Mas tomar uma tacinha, tá tudo bem e tal. Mas se você vê que tem aquele irmão que é mais fraco, aquela irmã que é mais fraca, que os dogmas ali da igreja dela, a doutrina da igreja dela não permitem, então por amor àquele irmão, por amor àquela irmã, não faça. A questão de vestimento, todas essas questões a gente precisa observar, né? Não, eu sei que não tem problema nessa questão, mas, né, claro que tem que ter ordem, decência, né? Mas eu vou, né, por questão do amor a esse irmão, a essa irmã, eu vou deixar de fazer isso, ou fazer aquilo, pelo menos quando ela estiver aqui por perto. Isso é o amor, né? O vínculo da perfeição. Então, Deus é amor, né? Então, o amor ele é o principal sinal do cristianismo, a preocupação, a renúncia, né? O sacrifício. Então, isso é o amor que nós demonstramos. Seja a paz de Cristo o hábito entre vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecida. Então, todas as nossas decisões estarão ligadas ao Evangelho. O árbitro, aquilo que vai julgar as nossas decisões, que vai fundamentar as nossas decisões, tem que estar no Evangelho, na Palavra de Deus. Então, você tem dúvida de alguma coisa? Busca a resposta na Palavra de Deus. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou agir? Se eu devo fazer? Se eu não devo fazer? Se eu devo comprar? Se eu não devo comprar? Se eu devo casar? Se eu não devo casar? Busca na Palavra de Deus. Claro, oração, sempre nós devemos orar, mas busca ali a resposta dentro da Palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então, é importante essa questão da convivência, né? Olha o que ele fala aqui. Habitar a palavra de Deus ricamente em vós. A palavra de Cristo, né? A palavra de Deus. O que você vai fazer aqui? Se encher do conhecimento da palavra.
como que eu vou reagir de acordo com a palavra do Senhor se você não lê a palavra de Deus? Se você não vê um culto, se você não assiste uma pregação, vai falamos aqui da face, mas eu não tenho tempo para ir à igreja, tem uma pessoa na minha casa que está doente, eu tenho que cuidar dela, tem isso, tem aquilo outro. Gente, a igreja vai para a tua casa hoje. Como a gente está aqui pregando, né? Mostrando aqui tem um vídeo que vai ser colocado lá na plataforma para as pessoas poderem ver, participar do culto, orar, ter comunhão. Quantas outras igrejas, irmãos aí fazendo cultos aí, trazendo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela vai até você. A igreja está indo até a sua casa. Não tem mais desculpa para ninguém deixar de estar aprendendo a palavra de Deus. Então é importante que ela habite, mora dentro de nós. Você só vai conseguir reagir de acordo com a palavra de Deus se você conhecer a palavra de Deus. Você não vai reagir de acordo com a coisa que você não conhece. Você vai reagir sempre de acordo com aquilo que está dentro de você. Então o que está dentro de você? É a palavra de Deus ou o meu corpo e as minhas regras? Depende. O que está dentro de você é a forma como você vai reagir, né? Então precisamos entender isso aí. Instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Comunhão, né? Na igreja você vai aprender, tem uns irmãos ali que estão mais maduros na fé, que já estão crescidos na fé e vão trazer o conhecimento, vão compartilhar o conhecimento. Tem os pastores, tem um ministério. Então, pessoas que vão estar orando ali, que vão estar trazendo instrução. Gente, buscar conselho é sabedoria. Na multidão de conselho é que se faz a guerra, se faz a vitória. Então, a pessoa quer tomar decisões importantes e ela não está sabendo para onde ir. Se ela é uma pessoa inteligente, ela vai buscar. Não quer dizer que você vai colocar em prática aquele conselho, mas você vai ter fundamentos para tomar uma decisão de acordo com a palavra de Deus. O primeiro conselheiro, é claro, é o Espírito Santo e a palavra de Deus. Mas você pode ouvir irmãos que já passaram por aquela situação, irmãs que já viveram aquela situação e que poderão compartilhar com você conselhos sábios para que você possa vencer aquela situação, você possa superar aquela situação. E isso é a comunhão que nós devemos ter dentro da igreja. Então, a igreja não se faz com eu sozinho, né? A pessoa tem que estar buscando orientação e tem que estar buscando conselhos ali para vencer. E aí diz aqui, louvando a Deus, né? Então, aqui, com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quando você está louvando, estou falando louvores que são fundamentados na palavra de Deus. Louvores que têm base na palavra de Deus. Você também está se edificando, porque você está repetindo o quê? A palavra de Deus. Você está colocando, internalizando o que é a palavra de Deus. Então, você está ali se fortalecendo espiritualmente. Seu espírito está se alegrando, porque o que alegra o nosso espírito é a palavra de Deus. Essas coisas que tem no mundo não servem de nada para o nosso espírito. Mas quando nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, quando nós estamos orando, quando nós estamos louvando, nós estamos fortalecendo. São exercícios espirituais que nos fortalecem espiritualmente. Olha quanta coisa bonita, né? Quanta coisa importante aqui Paulo fala para a igreja nesses versículos, né? E finalizando aqui, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Glória a Deus, né? A gente fecha aqui de uma maneira sensacional, né? Se nós fomos ressuscitados com Cristo, nós precisamos viver como cidadãos do céu, deixando para trás qualquer coisa que queira nos prender aqui nessa terra, nos revestindo do amor, né? E vivendo em harmonia. Isso é importantíssimo para nós aqui, que vivemos essa nova natureza, essa natureza do Senhor Jesus que Ele nos deu. Tão importante a gente colocar em prática a palavra de Deus, colocar em prática a fé, colocar em prática a comunhão com os irmãos, né? Buscar a sabedoria, né? Para que Deus ele esteja operando amplamente em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Vou passar agora a palavra para que o nosso irmão Luiz, ele venha então compartilhar com a igreja